Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para a nossa breve meditação estará lá no livro do profeta Amós, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 2, que diz assim: Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim do Monte Carmelo murchará e morrerá. Quero ler com vocês Amós 3,8 também para completar. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos contextualizar um pouco a respeito de Amós. Amós era um profeta de Tecoa, viveu por volta dos 750 anos ali, um pouco contemporâneo de Isaías, um pouco antes, e pregou a uma Israel dividida, entre Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul, devido ali às várias rebeliões e insurreições que aconteciam logo depois que Salomão saiu do poder. E era uma Israel dividida. E a intenção de Amós era pregar justamente contra a opressão de injustiça social que acontecia. Os poderosos oprimiam os pobres e Deus se compadece daqueles que são mais necessitados. E também trazendo uma adoração verdadeira e legítima ao Todo-Poderoso Deus. E essa mensagem que eu li para vocês é a mensagem que Deus deu a Amós justamente quando o chamou. É uma mensagem que fala de um chamado, que fala de uma missão. Amós, ele não profetizava em tempo integral, ele trabalhava como fazendeiro, era proprietário e talvez até com algumas posses, vamos dizer assim. E ele atendeu. A palavra fala que a voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão e o capim do Monte Carmelo secará. É impressionante isso, porque a voz do Senhor, ela fala de uma voz de um leão. E o leão, ele tem uma característica sobre a voz dele. Eu estudei um pouquinho, gostaria de comentar com vocês. O rugido do leão, ele é inconfundível. E não obstante, eu já disse isso, tanto Satanás, na verdade ele é um imitador barato um pouco do nosso Senhor Jesus, como o Senhor Jesus o leão da tribo de Judá. E o Satanás, ele parece com um leão, procurando a quem possa tragar. Mas a voz do Senhor, ela é inconfundível. Aqueles que conhecem o Senhor, como em João 10 fala, ouvem a voz dele e o reconhecem como Senhor. E o leão, ele tem uma tipologia, quando o Senhor Jesus coloca que ele tem ele é rei, tem autoridade e poder para fazer o que quiser. E essa voz, quando ele ruge, ela ruge em 3 tonalidades. Ela ruge primeiro de mais branda, depois ele ruge um pouquinho mais alto, emitindo algumas notas um pouco mais altas, e a terceira é aquela que nós já ouvimos aí, que eu nem lembro qual que é a marca do filme que tinha, mas quando nós chegávamos no cinema, eu não sei se vocês já viram isso, dá aquele rugido de leão para apresentar uma marca daquelas gravadoras, daquelas produtoras de filmes. Enfim, é aquele rugido mais estrondoso, aquele que fala muito alto. E ele é assustador. E esse é o rugido a qual Amós ouviu. Esse rugido do leão, ele tem 2 propósitos: o de proteção e o de demarcar território. Eu quero repetir isso: o de proteção e o de demarcar território. Eu vou repetir novamente: o de proteção e de demarcar território. O leão macho, ele é o responsável por toda a proteção da família. Quando eu falo de rei, eu falo justamente de identidade. O leão, ele nem é o mais alto, ele não é o mais veloz e, tão obstante, o mais forte. Mas ele é chamado rei da selva. Por quê? Porque ele sabe quem ele é e todos respeitam ele. Ninguém chega perto do leão. Ninguém chega perto. Aonde ele demarca o território dele com rugido, ninguém chega perto.
E quando ele ruge, aqueles que estão a quilômetros de distância correm. Bom, mas o Senhor falou que trouxe a voz e ela trovejará desde Jerusalém ao monte Sião. Sião aqui está falando de um monte, da vontade de Deus. Eu tenho falado isso com vocês. Moisés subiu no alto do monte para conhecer a vontade de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus subiam ao monte para conhecer. O monte fala de conhecer a vontade de Deus. Mas ele fala que as vontades dele era que os pastos verdes dos pastores secarão e o capim do monte Carmelo murchará. Bom, eu quero fazer alguma ressalva sobre isso. O pasto verde fala de alimento, dos pastores, justamente daquilo que traz alimento para a família. E o capim do Monte Carmelo, ele usa a expressão do Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo, ele ficava justamente elevado sobre o mar Mediterrâneo. Ele era bastante irrigado, impossível de secar. Mas ele está falando, murchará e morrerá. O que o Senhor está falando é que talvez ele conduzirá alguns que têm chamado a um deserto. Há um grande problema, irmãos, quando nós não nos rendemos ao Senhor. Quando a dor chega ao nosso coração, e às vezes por a gente suportar tantas dores, nós acabamos de nos esquecendo do chamado. O Senhor tem um chamado a cada um de nós. O Senhor tem um chamado, e esse chamado é por um novo e vivo caminho. Quando ele vem rugindo, a gente precisa compreender que é justamente em amor, mas que vai haver uma seca. Deuteronômio 8:2 fala que eu te levei ao deserto para saber o que tinha no seu coração, mas na verdade é para nós possamos saber o que tem. Eu quero começar a fazer algumas aplicações pertinentes a isso, porque, olha, em Salmos 30, versículo 4, fala assim, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os temores. Agora, se nós não estivermos com medo do que está acontecendo conosco, provavelmente nós nem vamos buscar o Senhor. Provavelmente nós nem vamos reconhecer que nós temos medo. E o Senhor, às vezes, ele permite a sequidão, às vezes ele permite o deserto, às vezes ele permite o espinho na carne, às vezes ele permite a traição, às vezes ele permite a rejeição, às vezes ele permite o abandono, às vezes ele permite o abuso. Justamente por quê? Porque ele rugiu uma vez e rugiu outra vez, mas não ouviram a voz do leão. Então, para que ele possa rugir mais alto e demarcar território e trazer proteção a nós, para que nós venhamos a aceitar como todo poderoso leão de tribo de Judá, ele deixa que o medo assole o nosso coração. E no versículo 10 o salmista fala, os leões podem passar até necessidade de fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. É os que buscam o Senhor que de nada tem falta. E eu gosto porque tem de leão, quando eu lembro justamente de Daniel. É inevitável. Daniel na cova dos leões é uma das histórias mais contadas da Bíblia, replicadas para as crianças em livros infantis. E conta a história que o rei ele decretou um decreto para que Daniel não orasse, manipulado por pessoas que não gostavam do sucesso de Daniel, que viam que Daniel tinha um espírito de excelência, que Daniel era um homem diferente daqueles. Daniel orava 3 vezes ao dia, a Bíblia contou, e era justamente esse o decreto, que ele não orasse, que ele não buscasse o rei durante um período de 30 dias. O que Daniel fez? A mesma coisa. Então, aos legalistas de plantão, aos legalistas que acham que Deus não observa aqueles que tratam a lei até a própria lei de Deus em benefício próprio, o Senhor está assim olhando. O Senhor olha para dentro do nosso coração, o Senhor olha para aquilo que realmente importa, a sinceridade, e sabe que é a necessidade que nós temos de buscar. O resultado foi que Daniel foi colocado numa cova dos leões e foi preso com os leões ali. Então o rei ficou muito ansioso. De manhã ele foi na cova. A palavra fala que ele ficou muito temeroso e ansioso com Daniel, que mal dormiu esperando para ver Daniel. E quando ele chegou lá, no versículo 21, ele pergunta a Daniel se o Deus dele tinha livrado ele. Aí Daniel respondeu, fala assim, ó rei, vive para sempre. No versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum. Por quê? Daniel, ele cumpria o chamado dele, ele já estava lá no 3º reinado, e ele não tinha cometido mal contra o rei. O que ele estava fazendo era buscar a Deus.
E isso acontece muito conosco quando nós vamos buscar a Deus, sabe? As pessoas intentam contra nós, as pessoas tentam nos parar, o inimigo se levanta, usa pessoas para tentar nos parar, irmão, diante daquele chamado. E eu estou falando de chamado aqui, eu estou falando de profetas, irmão, porque a palavra traz, mas eu não sei qual é o seu chamado. Primeira coisa que você precisa fazer é orar e buscar qual o seu chamado. Talvez o seu chamado, irmão, seja ser um bom esposo para sua esposa. Talvez o seu chamado seja ser uma boa esposa. Talvez, como Dorcas, em Atos capítulo 8, seja costurar para as viúvas. Talvez seja, sabe, levantar aquele que está caído. Talvez seja, meu irmão, simplesmente refletir Jesus dentro do lugar onde você trabalha. Tem que buscar, cada um, é propósito, é pessoal, dado pelo Espírito Santo, assim como ele quer. Não é um profeta que chega e põe a mão na sua cabeça, é uma busca de oração profunda e intensa que revela isso. Bom, e o propósito é ele que traz esperança, é ele que traz a esperança viva para nós. Eu quero falar um pouco sobre isso, a esperança de entrar dentro das covas dos leões, não ser, sabe, devorado, porque sabe que tem um Deus poderoso que cuida de cada um, que demarca território, que protege, sabe, que protege. É um Deus que demarca território, que protege a gente de todos os maus. Zacarias 2,5, eu sou a muralha de fogo, impenetrável, irmão, impenetrável mesmo. E precisamos entender isso. Mas olha só no versículo 24 o que fala. Depois fala que o rei se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova e que mandasse. Aí ele vem e manda os inimigos, né? E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram ateados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes que chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram. Não eram os mesmos leões? O leão jejua a noite inteira com um homem parado do lado lá, jejuando. Ao som do mestre, o leão jejua. Ao som do mestre, o leão jejua. E é assim, meu irmão, que acontece, é assim que acontece. E é impressionante, porque quando nós atendemos o nosso chamado, nós vamos ser atacados pelo leão que imita o leão da tribo de Judá. O inimigo quer nos parar naquilo que nós estamos fazendo, ele bombardeia a nossa mente e tenta trazer destruição. Ele procura, em 1 de Pedro 5,7 fala que o diabo é como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas ele só traga, meu irmão, aquele a qual o leão da tribo de Judá não demarcou território e não protegeu como família. Família. Deus protege a família, irmão. Protege aqueles que se submetem, aqueles que se rendem. Então eu quero fazer uma aplicação falando assim, que aqueles que prepararam a armadilha para você, vai cair na própria armadilha. Eu quero repetir, aqueles que prepararam a armadilha para você, vai cair na própria armadilha. Vai ser lançado na cova. Vai ser lançado na cova. E perceba que vai a família toda. Eu gosto de outro versículo, porque até Paulo passou por isso. Está em 2 Timóteo capítulo 4, 7. É um relato do primeiro julgamento de Paulo a Timóteo. Ele fala assim no versículo 17, 2 Timóteo 4, 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas. Era o chamado de Paulo. A fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. E ele fala no versículo 18: sim, o Senhor me livrará de todo ataque do maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Agora precisamos entender que às vezes, meus irmãos, nós vamos sentir. Se o inimigo ataca, nós vamos sentir a pressão, vamos sentir, sabe, as relvas se murchando, e é necessário, entendeu? Sabe, as flores se murcharem, as coisas se murcharem para nós buscarmos, porque é através da busca que o salmista declara que aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Que até o leão passa necessidade, assim como mostrou em Daniel, até o leão passa necessidade. E esse leão, em específico, é o próprio Satanás, a qual foi fechado diante da boca de Paulo. Então eu quero declarar, meu irmão, sobre a sua vida: o leão rugirá mais alto. E talvez você ainda não tenha compreensão do seu chamado, talvez você ainda não tenha desempenhado, mas o Senhor gentilmente o conduzirá. Eu quero te dizer, meu irmão, que aquele que te chama, ele já venceu tudo por nós. E eu quero terminar aqui falando de Apocalipse 5, versículo 4. João foi chamado ao mais altos céus
E ali ele viu um livro com 7 selos. E no versículo 4 fala: comecei a chorar muito, pois não encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou já a vitória. Ele é digno de abrir o livro dos 7 selos. Irmão, se tem algo que nós não podemos fazer ao exercer o nosso chamado, o Senhor sempre pode. Quando nós não podemos fazer nada, o Senhor sempre ainda pode fazer tudo. Eu quero repetir: quando nós não podemos fazer nada, o Senhor sempre ainda pode tudo. Então devemos manter a calma, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele nos chama e Ele nos garante naquilo que é o nosso chamado. Ele ruge alto, Ele demarca território. Se Ele te chamou para interceder por alguém, Ele mesmo vai rugir em busca, sabe, da ovelha que se perdeu. Ele é o leão que pode, ele é o leão que nos chamou à missão, ele é o leão que completa a obra que começou. Então não tema, não tenha medo, só se posicione, sabe, fora das asas do Altíssimo, irmão. O caminho é destruição, minha irmã, mas dentro, debaixo das asas, nós podemos nos esconder em um lugar seguro. E é isso. Demarcação e proteção. Demarcação e proteção. Você está sendo demarcado, você está sendo selado. Romanos 8, versículo 31. Aquele a qual ele predestinou, ele os chamou. E os que ele chamou, ele escolheu. Os que ele escolheu, ele justificou. E os que ele justificou, ele glorificou. Porque em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores. Aquilo que nós não conseguimos vitória, o Senhor já venceu por nós. Mas busque, porque o leão da tribo de Judá está vindo em resgate, demarcação e proteção. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem, que ela possa trazer alento ao teu coração e força e autoridade para seguir em frente. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.